paz, irmãos. Queria para a gente estar celebrando o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que morreu lá no Calvário, nosso favor, aquele que deu a sua vida em resgate de muitos. Queremos louvar e bendizer o Senhor por tudo aquilo que Ele fez lá no Calvário e aquilo que Ele continua fazendo pelos séculos e séculos, até a volta dEle. Ele estará fazendo coisas em favor do amor que Ele tem para com todos nós. Queremos dar sempre as boas-vindas a todos vocês que nos visitam, a vocês que nos assistem pela internet. Deus abençoe sua vida também, de maneira que você não apenas assista ao culto, mas participe também deste culto para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no texto de Isaías, capítulo 53. Texto de Isaías, capítulo 53, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que padeceu. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Pois, porquanto foi cortado da terra dos viventes, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com os ricos esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou morrê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muito como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores,
Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Quem creu em nossa pregação, quem deu crédito na nossa pregação, é a fala de Deus através do profeta Isaías. Esse texto é um texto extremamente profético, é um texto escrito pelo menos 700 anos antes de Cristo morrer. A pergunta que ele fez há 700 anos atrás, ou que fazemos agora, 2.700 anos, 2.711 anos, a contar de Cristo agora, é a mesma pergunta: quem deu crédito à pregação do Evangelho? Quem está dando crédito à pregação que se faz hoje pela palavra de Deus? Eu pergunto a você: você está dando crédito à palavra de Deus? Você está acreditando, você está colocando a sua vida a partir dos ensinos da palavra de Deus? Eu começo a questionar a mensagem que pregamos, ou que você ouve aqui e acolá, que é a palavra de Deus, se realmente estamos obedecendo esta palavra. Quem dá crédito à pregação, à palavra, obedece a palavra de Deus. Então, se os ensinos que são passados através da pregação está sendo bem recebido por nós, certamente muitas mudanças virão em nossas vidas. Mas, no entanto, quando a gente não dá crédito à palavra de Deus, aos ensinos da palavra de Deus, essa pergunta, que é uma pergunta bem retórica, ou seja, ele faz a pergunta e já sabe a resposta. Ninguém deu crédito à nossa pregação. Ou se deu crédito, foram muitos poucos que deram crédito à pregação. E quando a gente prega a palavra de janeiro a dezembro e espera que mudanças ocorram na vida de pessoas, na vida dos servos de Deus, em tudo aquilo que a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus tem nos dado, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz nas igrejas. E se à medida que eu estou crendo nesta palavra, certamente muita coisa vai mudar na minha vida, muita coisa vai mudar na sua vida, e nós não seremos mais os mesmos. É só fazer uma análise para ver se você está dando crédito à palavra, à pregação da palavra. O que você mudou? O que tem mudado na sua vida? Diríamos apenas esse ano ainda, de janeiro aqui. O que mudou na sua vida? Como está o seu comprometimento com a pregação do Evangelho, com os ensinos da palavra? O que mudou na sua vida? Você continua o mesmo, fazendo as mesmas coisas? Não mudou nada. Ou quem sabe está pior do que estava. Bem, se não aconteceu nada de melhor na sua vida, eu diria que você é um desses muitos que ouve a palavra, mas a palavra passa direto. Aliás, nem é como aquela que entra no ouvido e sai no outro, nem entra. Porque se entrar vai mudar a vida. Porque se a palavra entra no seu coração, a palavra é semente, e ela vai produzir alguma coisa na sua vida. Isaías parece uma expressão, uma frustração de Deus, pelo menos aparente, logo no início, de tanto esforço, de tanta busca, e por que não dizer, de tanto sacrifício, literalmente sacrifício, para que a vida do ser humano se torne uma vida melhor, uma vida agradável a Deus, uma vida que seja melhor não apenas para Ele, mas para aqueles que estão à sua volta. Muito nos preocupa quando a gente lida com a palavra e a gente não pratica a palavra. Jesus coloca que essa é uma situação perigosa, muito perigosa. Muito perigosa, que ele faz aquela comparação entre aquele homem que construiu a casa sobre a rocha e o que construiu a casa sobre a areia. Ele comparou com aquele que ouve a palavra e pratica. É aquele que construiu a casa sobre a rocha, que era tempestade, furacão, bateu sobre aquela casa, mas ela não caiu, porque essa pessoa ouviu
deu crédito à pregação, praticou. Mas aquele que ouve a palavra diariamente, constantemente, e até lê, mas pouca prática tem, ou quase nenhuma tem, ele diz: é como aquele que constrói a casa sobre a areia. E quantas pessoas que adentram esse lugar, ou tantos outros lugares que se prega a palavra, e no entanto, bem desconectado da prática da palavra, e vem a tempestade, vem o terremoto, bate sobre aquela casa e eles desabam, porque a prática está bem divorciada daquilo que está escrito. Mas eu vejo algumas coisas bem interessantes nesse texto, o que vai me mostrar também se realmente você está dando crédito à palavra de Deus. Eu creio que a gente dá crédito à palavra de Deus quando a gente crê nela piamente. No versículo de número 4 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Senhor, eu creio nessa pregação. A minha vida, a sua vida, vai demonstrar isso. Quando a dor vem e abate na minha vida, Ele diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E quantas vezes lidamos com enfermidades e ficamos com enfermidades que não deveríamos ficar? Entende? Porque o texto diz que Ele carregou as nossas enfermidades. E a gente vai sofrendo, vai sofrendo, vai sofrendo. Olha, mas como o texto diz, o texto é muito claro. Porque Ele carregou, levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Então, por que carregar enfermidades? Se Ele carregou, bem, então eu não estou acreditando. Porque se eu creio na palavra, se eu creio na pregação, nos ensinos de Jesus, no poder de Cristo, eu creio que quando a palavra diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será e eternamente, isso vai resultar em alguma coisa apenas não no meu espírito, mas vai resultar também no meu corpo, na minha mente. Cuida-se que aquele que tem crido na palavra, praticante da palavra, terá uma mente mais sadia, uma mente melhor, uma mente mais esperançosa, uma mente que não se desespera, porque sabe que os nossos problemas, as nossas enfermidades, são nossas, mas estão com Ele. Amém? Ele falou bem forte. Bem forte, amém, que assim seja, Senhor, que minhas dores e enfermidades, meus traumas todos estejam nas tuas mãos, amém. Isso, eu tenho que crer nisso. A pregação do Evangelho é isso, meu irmão. Ele está dizendo que quando Ele carrega, Ele está dizendo isso: vocês têm que ser pessoas mais sadias, vocês que ouvem a palavra de Deus e creem nas promessas de Deus, creem no poder de Cristo, vocês precisam dar crédito a essa palavra a ponto de assumir isso, entende? Se você dá crédito à palavra de Deus, isso vai não apenas mudar a sua situação espiritual, mas vai mudar a sua situação física, emocional. Ele carrega as nossas enfermidades e também as nossas dores. Ah, Senhor, eu estou carregando enfermidade. Ah, Senhor, eu estou carregando dores. Será que alguém já carregou isso? Por que você quer ajudá-lo a carregar? Ele não aguentou, não. Será que Cristo não aguentou aquilo que Deus determinou que Ele suportasse? Ele suportou tudo isso para que a gente não precisasse mais viver em sofrimento. O que falta
muitas vezes é dar crédito. É crer. Dar crédito é crer na palavra de Deus. Porque quando eu dou crédito na palavra de Deus, quando eu assumo aquilo que Jesus fez por mim lá na cruz, isso vai me resultar, como eu disse, não apenas no bem-estar emocional, não apenas no bem-estar espiritual, mas isso vai me proporcionar um bem-estar físico também. Então, você pode dizer, não é bem assim, pastor, não é bem assim. Bem, eu não consigo enxergar outra coisa. Esse texto, a não ser o que está sendo dito. Certamente, ele diz, certamente, fielmente, inequivocamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. É muito comum a gente que ouve o Evangelho, a gente acreditar piamente que os nossos pecados foram perdoados, ou seja, nossos problemas espirituais foram resolvidos, ou seja, aquele crucial, claro, não estou mais condenado para ir para o inferno. O crente crê nisso piamente. O tradicional então crê piamente. Não preciso ficar me sacrificando para perdoar os meus pecados se eu me arrependi deles e confessei ao Senhor. Mas na prática, quando a coisa bate na carne, como diz aqueles irmãos lá de baixo, na carne, quando bate na carne, parece que estamos bem separados. Parece que não estamos dando crédito à pregação, ao poder de Cristo. Você crê que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente? Você crê nisso? Você crê nisso de coração? Senhor, eu creio. E às vezes tem que falar como aquele pai: ajuda a minha pequena fé, Senhor. Ajuda a minha pequena fé. Eu preciso ter mais fé. Sinceramente, precisamos. Há uma fala daqueles homens que estavam crucificando a Jesus. Eles diziam assim: salvou aos outros, salva-te a ti mesmo. Ou seja, resolveu os problemas dos outros. Resolva o teu problema agora. Entretanto, aquilo que aparentemente era perda, aquilo que aparentemente era um sucesso, ali estava o grande sucesso do plano de Deus. Tão grande o sucesso do plano de Deus, que o objetivo final dele era alcançar pessoas, resgatar as pessoas do poder das garras de Satanás e tirá-las do poder do inferno. E o texto vai dizendo que, apesar de muita gente não ter dado crédito, ainda existem muitas outras pessoas que deram crédito. Amém? E que estão dando crédito na pregação do Evangelho. Versículo 11 diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Todo o trabalho que ele fez, apesar da maioria não ter dado crédito à mensagem, porque larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, o caminho igualmente. E são muitos que por eles entram, mas tem um grupo de pessoas que dão crédito, que deram crédito. Ele diz: ele vai ver o fruto do trabalho dele. Você é fruto da pregação do Evangelho. Você que creu, abriu seu coração, entregou sua vida. Mas, entretanto, eu diria assim: se eu dei crédito, se você dá crédito à pregação deste Evangelho, você não será apenas um fruto deste Evangelho, mas você também dará muitos frutos. Você pode se ver como fruto, mas você será realmente um fruto sadio, bom, agradável, aquele que realmente deu crédito à pregação, se você der outros frutos. Evidentemente, bons frutos. E eu pergunto: você deu crédito à pregação
pregação do Evangelho? Qual o resultado disso na sua vida? O que Deus tem produzido em você, no seu corpo, na sua mente, no seu coração, na sua conduta? Ah, sim, eu dei crédito, isso tem sido benéfico, se não seria pior. Mas eu pergunto mais ainda, qual é o fruto? Qual é o fruto do seu trabalho? Qual é o fruto que você vai apresentar a Deus quando Cristo voltar? De que maneira estará as suas, as minhas mãos, com aquilo que Ele mandou eu reproduzir? Rogo a Deus que a palavra dele seja tão eficiente na sua vida, na minha vida, que todas as vezes que eu ouvir essa palavra, ela caia no meu coração. Isso produz uma transformação de conduta, de atitude, de sentimentos, que eu possa absorver isso no meu ser inteiro, no seu ser inteiro, de maneira que a sua vida seja melhor e você faça os outros também terem vidas melhores. Seja o fruto do meu, do teu trabalho, o testemunho vivo, que eu dei crédito à pregação do Evangelho, que eu dei crédito, que você deu crédito à pregação de Jesus. E aí, naquele grande dia, quando Ele voltar para recolher os frutos, você tenha muitos outros frutos, bons frutos, nas suas mãos, para entregar a Ele. Amém?